Olá pessoal, bem-vindo de volta nessa nova aula, nesse nosso novo momento. Vamos trabalhar aqui agora com os usuários do IAM. Algumas coisas, vendo algumas características do usuário, configurando algumas características do usuário. Então, em primeiro lugar, configurações da conta. Tá? Aqui nas configurações da conta, você tem como editar e selecionar qual tipo de característica você quer para a tua conta. A AWS oferece uma característica padrão, onde você tem que ter um mínimo de 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres não alfanuméricos, e ela te dá aqui algumas opções de outros requisitos, como nunca expira a senha e etc. Mas você pode clicar em personalizar e modificar isso, aumentando a quantidade de caracteres, que tem que estar minimamente entre 6 e no máximo em 128 caracteres. Ela tem aqui uma opção de você escolher se a sua senha tem que ter letras maiúsculas, letras minúsculas, exigir pelo menos um número, exigir pelo menos um caractere não alfanumérico. E aqui você tem a opção de expiração de senha, que se você marcar, você pode selecionar em quantos dias essa senha expira, forçando o usuário a alterar essa senha. Então, pode digitar aqui 30, 40, 90, e ele diz aqui que precisa ser entre 1 a 1095 dias. A expiração de senha requer redefinição pelo administrador. Nesse caso, é interessante você marcar só se for expressamente necessário, como equipes temporárias ou algum caso muito específico, né? Porque quando a senha expirar, vai ser solicitado, só quem pode fazer alteração para que a pessoa possa usar a conta novamente é o administrador. Então são casos pontuais. Permitir que o usuário altere a própria senha é uma boa métrica, uma boa prática. Após a data de expiração, vai ser solicitado ao usuário que altere a senha, insira a nova senha, e o usuário acessa essa nova senha para acessar o console. Impedir a reutilização de senha, você vai estar, se você marcar essa opção, você vai estar impedindo o usuário de colocar qualquer senha que ele já tenha colocado. Tá? Isso força o usuário sempre a estar alterando a senha, mas em compensação também força um pouco da criatividade do usuário com relação a novas senhas. Né? E isso aí fica a seu critério e é o critério do sistema de segurança da sua empresa. Eu vou clicar aqui em padrão IAM, vou cancelar porque eu não quero modificar nada. Então a gente vai seguir aqui com as configurações do usuário. Eu vou criar um usuário novo, tá? Um usuário que não tem aqui, né? Então, como você pode ver, não tem nenhum usuário. Vou clicar aqui em criar usuário. Vou chamar esse usuário de user admin. Vou clicar aqui para fornecer acesso ao console. Vou especificar uma senha personalizada para ele. Então, vou botar aqui de... Coloquei os caracteres. O usuário não vou marcar para ele fazer uma nova senha na próxima sessão. Coloquei menos caracteres. Deixa eu redigitar aqui para não correr o risco de esquecer. Pronto, agora foi. User admin já não é válido. Deixa eu botar user demo admin. Pronto, agora eu acredito que não vai criar problema. Foi. Vou dizer qual é o grupo que ele quer, o grupo administradores, né? Que ele é o admin. E aqui criar usuário. Ok, o usuário foi criado. Lembrando, pessoal, que essa nossa transmissão, treinamento, ele é ao vivo, né? Tipo, eu vou fazendo e o que der de erro vai ficar, né? Não tem edição no vídeo, tá? Eu não faço edição, errou, eu tenho que consertar aqui na hora, né? Então vamos lá. Tá aqui o meu usuário demo, eu vou clicar nele. As permissões dele, ele está como administrador, né? Porque ele ganhou essa política, né? Quando ele entrou no grupo.
admin, tá aqui, ó, grupo admin. Ele está associado ao grupo admin, e aí eu quero criar as credenciais dele de segurança, tá? A princípio eu vou começar com a credencial de atributo dispositivo MFA. É importantíssimo que você ative, tá, a autenticação de multifator para qualquer conta de usuário, tá? Então eu vou clicar aqui em atribuir dispositivo MFA. Quando eu fizer isso, ele vai dizer que existe aqui, né, a possibilidade de autenticar usando a impressão digital, rosto ou bloqueio de tela, né, criar uma chave de acesso ao dispositivo ou use outro dispositivo com chave de segurança FIDO2. Tá? Tem a opção de aplicação autenticadora, onde eu posso gerar um código através da minha aplicação de autenticação, e pode ser qualquer uma, pode ser o autenticador da Microsoft, do Google, não importando qual seja, tá? E tem a opção de token, né? Essa opção de token, onde você vai ter um token associado à conta da AWS, um dispositivo de hardware. Então, quando você for conectar na conta, esse dispositivo, você vai gerar um novo código nesse dispositivo para que ele possa liberar o acesso lá ao console, né, a plataforma da AWS. Muito bem, vou selecionar aqui a aplicação autenticadora, que é mais fácil para mim e é também bastante segura. Vou clicar aqui em próximo e ele vai logo reclamar que eu não botei um nome, né? Então eu vou aqui no nome da minha MFA, vou colocar aqui um nome como MFA Demo Admin. Pronto. Coloquei o nome, próximo. Nessa próxima tela ele vai me pedir para mostrar o QR Code, e com a aplicação autenticadora no seu celular, você vai abrir essa aplicação autenticadora. Mais uma vez, pode ser o Microsoft Authenticator, o Google Authenticator, qualquer um. Você vai abrir, você vai clicar no botãozinho que tem no aplicativo para ler o QR Code, e ele vai começar a gerar um código, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai botar o primeiro código gerado com 6 dígitos. Após o tempo acabar, ele vai gerar mais 6 dígitos, 6 números. Você vai colocar os outros 6 números, né, para poder entrar. Então, ele gerou aqui para mim. Vou colocar o código gerado e depois eu vou aguardar um pouquinho aqui, tá? Ele vai gerar mais 6 códigos e eu vou colocar a segunda sequência 6 códigos. Não é necessário fazer isso quando você autentica. Quando você vai autenticar, ele só pede né? Só pede 6. Ele não pede 2 vezes 12 caracteres, né? Só quando a gente está cadastrando MFA mesmo. Então, deixa eu botar aqui. Foi. Adicionar MFA. Ok. A conta agora do meu usuário está protegida aqui, ó, por MFA. O que muda? Todas as vezes que eu tiver que autenticar, ou seja, que tiver que acessar o meu console da AWS, né, ele vai solicitar essa credencial de MFA, tá? Todas as vezes ele vai solicitar essa credencial de MFA para eu poder fazer a autenticação, ok? Esse aqui é meu usuário, ó. User Demo Admin. Beleza? Então vamos copiar esse usuário, né? Eu vou vir aqui no painel. Deixa eu só colocar aqui, deixar o usuário aqui para não escrever nada errado lá, né? Pra gente não ficar refazendo aqui. Eu vou abrir um outro navegador para que isso funcione, porque se eu abrir o mesmo navegador, pode ser que não funcione. Então eu vou abrir um outro navegador aqui. Deixa eu ver. Vou
abrir aqui um outro navegador. Vou aqui no eu cliquei no painel, vou clicar aqui, ó, URL login. Vou selecionar aquela tela aqui e, ó, vou acessar. Por que eu abri outro navegador? Se você abrir o mesmo navegador, ele vai deslogar dessa conta aqui que você tá, né? E eu quero a conta para poder ver se funciona. Bem, o username, vou colocar o username que eu criei. E a gente vai verificar se o MFA está funcionando. Vou botar o username que eu criei, o password que eu criei, que foi essa senha aqui. Vou fazer um seguinte, aí ele me pede o código MFA. Tá? Aí eu vou abrir o aplicativo que eu criei, né, que eu utilizei para poder gravar minha conta. Deixa eu abrir ele aqui, que foi, no meu caso aqui, o Microsoft Authenticator. Ele automaticamente me dá um código e eu coloco Sigin. E você viu que só precisei colocar 6. E eu tô aqui, ó, no console automaticamente conectado, tá? Com a minha conta administrativa, ok? Então tá aqui, ó, user demo admin, tá? Então é assim que você faz a inserção, né, com o console da AWS, como multifator MFA, tá? E gera mais segurança para sua conta, ok? Até a próxima.